Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que faz tempo que eu não posto nada aqui, mas hoje eu resolvi postar. E algo inusitado, porque eu já falei de quadrinho italiano, já falei de mangá, já falei de até mangá brasileiro no caso, né, que é Jaspion. E hoje eu vou falar de um quadrinho francês, que é Destino Adiado, de Jean-Pierre Gibrat. Esse autor é muito conhecido na França, mas aqui não é muito pouco. Ele está chegando agora. Esse quadrinho aqui foi lançado pela editora Pipoca e Nanquim, recentemente. É um único volume, capa dura, tudinho. Vocês podem ver que é bem detalhado, totalmente. Antes de eu falar da história dele, eu gostaria de falar que o autor, ele, além de escrever o roteiro, ele desenha, ele pinta, ele não só desenha, ele pinta a quadro da HQ, manualmente, e não digital, como tem muitos desenhistas hoje em dia que pega lá o computador, ó, só no digital, não, é manualmente mesmo. Vou mostrar a vocês um pouco da obra, para vocês verem, tá vendo? É um quadrinho gigante, encadernado dele. E qual é a história do Destino Adiado? Destino Adiado conta a história de Julien. Julien é um rapaz que mora numa província na França durante a Segunda Guerra Mundial. E ele é convocado para a guerra, junto com os aliados, junto com os nazistas, né? Que no caso a França já tinha sido dominada pela Alemanha. Sem que ele foge, ele não quer ir para a guerra. Então ele foge. E antes de eu falar exatamente, continuar a história, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. Não sei se vocês lembram, muita gente conta essa história de que quando houve uma guerra no Brasil, muitos jovens não queriam ir para a guerra. E aí eles se esconderam até debaixo da saia das mães, das tias, quando os soldados brasileiros chegavam para recrutá-los nas casas, né? Essa história me lembra muito, eu acredito que seja a Guerra do Paraguai, que muitos fazendeiros, filhos de fazendeiro na época, não queriam ir para a guerra. Eles realmente se escondiam. E para ter a alternativa de ter um exército, uma infantaria no Brasil, eles enviavam quem? Os escravos, na promessa de que iam ser libertos depois da guerra. E me lembra muito aqui. Julian é a mesma coisa. É um ser medroso. Ele não quer ir para a guerra de jeito nenhum. E ele tá pouco se lixando para isso. Então ele foge, no caso. Aqui eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Já começa ele fugindo. Ele foge do trem, de todo jeito, escondido, e retorna para a cidadezinha dele, para encontrar a tia dele, no caso, né? E quando ele chega lá, na tia, antes de eu continuar, porque senão eu vou direto. Eu vou contar a história dessa HQ, todinha. Não passo a passo, mas vou numa linha até o final. E aí vocês vão entender por que Destino Adiado. O nome, o título, combina com a obra, no caso, né? Então, se vocês não quiserem saber da história todinha, é melhor parar o vídeo aqui. Mas para quem não liga, que está interessado em saber até o final, então vamos seguir em frente. Então, ele foge e chega na casa da tia. Quando chega lá, ela encontra ele, ajuda ele, tudo, mas diz que ele não pode ficar lá. Porque seria o primeiro local que o exército ia procurar. E aí ele decide morar num local, numa casa abandonada de um professor, que era socialista, e os nazistas levaram ele. E ninguém mexe nessa casa. E a casa é um ponto central da cidadezinha. De lá ele pode visualizar toda a cidade ao redor. Sendo que antes dele chegar lá, chegam os carteiros. E os carteiros mostram a ele, mostra a tia dele, no caso, né? Aqui, vocês podem ver, chegam os carteiros na cidadezinha. É bem detalhado, é uma obra-prima mesmo. E eles mostram que eles entregam, no caso, os documentos de Julien, dizendo que ele faleceu, porque o trem foi bombardeado antes de chegar no seu destino para ir para a guerra.
E Julian fica muito feliz, porque ele é dado como um morto, mas sem que ele não pode aparecer na cidade. Então ele se esconde. E lá na casa do ex-professor dele, no caso, né? Ele começa a visualizar a cidade toda, a infância dele, começa a relembrar a infância dele. É uma história bem corriqueira, mas ao mesmo tempo está se desenrolando na guerra. A guerra está ali e ao mesmo tempo ele está naquela cidade pacata e tal. E o que acontece? Ele visualiza até mesmo o enterro dele, porque como foi bombardeado, hein, os soldados encontraram o documento dele no trem com outra pessoa. Alguém roubou os documentos dele quando ele fugiu. E essa pessoa, todo mundo entendeu que seria Julian. É por isso que faz até um funeral para ele, tudinho. E ele fica no quarto, vendo o funeral dele mesmo, sem poder fazer nada. Nesse inteirinho, ele começa a relembrar da paixão que ele tinha na adolescência por Cecília. Cecília é uma garota muito especial para ele. E ele procura saber o que aconteceu com Cecília. Até que ele descobre que Cecília... Cadê aqui? Cecília se tornou uma garçonete do único bar que tem na cidade. Na praça da cidade, no caso, né? Essa daqui. Que a Cecília é a capa. É a capa dessa edição, no caso, né? E aí começa a desenrolar lá. E começa a ver Cecília, tudinho. Vai se desenrolando. E o que acontece? Acontece um fato muito curioso. A cidade era pacata. Então o pessoal ficava na praça, conversando, tudinho. Até que chegou um batalhão dos nazistas e queriam gasolina. E o senhor do posto não tinha noção de que rebeldes estavam vindo à noite e retirando a gasolina dele, do posto dele. Então, quando ele foi abastecer a infantaria dos nazistas, não conseguiu. E os nazistas ficaram muito furiosos. Então, o que aconteceu? A gasolina aqui é 40. Vou mostrar aqui para vocês. Aí os nazistas ficam muito furiosos com ele. Aqui mostra. Começa a jogar até mesmo um pouco de água ou gasolina, porque não era mais gasolina, o líquido, na filha dele, tudinho, e termina assassinando o pobre senhor. Isso na cidadezinha. E aí os nazistas vão embora. E a cidade fica pavorosa, porque nunca presenciou aquilo pessoalmente. E Julian vendo aquilo tudinho de lá da sua casa, ou da casa do professor dele, no caso, né? Isolado. E muito estarrecido com aquilo. Todo mundo fica. As crianças, quando saem da escola, agora correm diretamente para casa. O bar é fechado. A cidade fica praticamente deserta. E no desenrolar da história, vai desenrolando bem tranquilamente, tudinho. E Julian acha que Cecília está namorando com Paul, que é um amigo deles. E aí ele fica muito furioso, fica muito triste, tudinho. Ele vai na casa dela para ver se é verdade. Quando chega na casa dela, ele vê um carro e desconfia que é de Paul. E que Paul está dormindo lá com Cecília. Deixa que não é nada disso, mas ele acredita, né? Então ele fica, como é neve, já está chegando o inverno, tudinho, ele sabe que não pode retornar para casa, porque senão vai chamar a atenção das pessoas no centro da cidade. Ele se esconde no cereiro de Cecília. E de manhã ela vai lá no cereiro, porque acha que tem um amigo dela lá que está dormindo. Mas sem que ela descobre que é ele. Fica surpresa no momento, mas depois ela se acalma, tudinho, ajuda ele, porque ele fica com febre, tudinho. E aí começa um romance entre eles. Vou mostrar até aqui o romance, para vocês verem. Aqui. Tá vendo? Ela deixa ele no quarto dela, enquanto ele se recupera da febre. E aí eles começam a ter um romance escondido, porque ninguém da cidade pode saber tudinho, né? Sendo que aí, o que acontece? A avó dela falece, morre. E aí ela decide retornar para Paris. E aí ele fica, enquanto ele fica ali observando o dia a dia, tudo monótono, tudinho, ela está em Paris. E eles ficam trocando cartas. Eles dizem que é o tio dela,
porque todas as cartas eram abertas pelos nazistas para saber o conteúdo, tudinho, né? E aí ela decide retornar. Ela retorna, fica com ele novamente, começa a ter o relacionamento, tudinho. Sendo que aí acontece outro fato, porque vai acontecendo fatos muito pequenos, detalhes, e isso vai culminando. Ela decide retornar, vou mostrar aqui o retorno. Aqui. Ela retorna e mantém, volta a ter um relacionamento com ele, num caso, né? Sendo que depois existe uma reviravolta, tudinho, e no final ele sabe que ele vai ser descoberto. O cerco está fechando. Então o que acontece? Ela decide realmente, definitivamente agora, voltar para Paris, e ele decide se esconder novamente em casa, sendo que ele é descoberto. E quando ele é descoberto, o primo dela, de Cecile, decide matar ele. Aí um senhor, um amigo dele, resolve resgatar ele, mata o Serguei, que é o primo de Cecile, pega os documentos dele, falsifica para que Júlia vá para Paris se encontrar com Cecile e viva a vida dele, livremente. E ele vai muito feliz. E aí, agora a gente está chegando na reta final, né, do livro. E ele vai muito feliz. Aqui está. Ele ia para Paris de bicicleta, mas aí como conseguiu os documentos, ele vai de trem. Veja, o que foi que eu falei? Que o título é muito interessante. Às vezes tem obras que quando você lê o título, se você prestar atenção no que o título está dizendo, você já sabe o final da obra. Você sabe o conteúdo dela e principalmente o final. Então, Destino Adiado. Ele começou num trem, embora que não mostre aqui. Mas a história começa o quê? Ele num trem, indo para a guerra, e ele foge. E o trem é bombardeado. Ele escapa da morte. Mas será que a morte realmente vai deixar ele vivo? Após um ano, isso aconteceu em 1943, em 1944, um ano depois, ele vai para Paris de trem, feliz da vida, para poder encontrar o seu amor. E o que é que acontece? A morte diz: opa, você não vai não. O trem mostra as cenas do trem, tudinho. E aí mostra o bombardeio, os aviões, mostra a sombra dos aviões e o bombardeio. E o trem descarrilha e Júlia morre. E Cecília? Cecília fica na estação esperando eternamente pelo seu amor que nunca vai aparecer. Ou seja, destino adiado, o destino dele seria o quê, no caso? Seria a morte dele. Ele conseguiu adiar esse destino, mas não acabar e se safrar do destino dele, não. Ele apenas adiou. Por isso que tem o tipo destino adiado. Ele foi adiado. Mas aí a morte chegou lá do mesmo jeito, num trem de todo jeito. Ele não conseguiu. Seria algo como se a gente fosse falar aqueles filmes Premonição, que o pessoal adia a morte, mas a morte vai lá e acaba com ele de todo jeito. Embora aqui em Premonição acontece de outros modos. E aqui não, aqui aconteceu exatamente do mesmo jeito, ou seja, no trem e um bombardeio. Esse encadernado aqui, isso daí finalizou, né? A obra é muito interessante. Aí estou focando aqui em Prometeu, trazer